A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 5. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus estava ministrando a sua palavra na beira do lago de Genezaré. Nós vamos ver que Lucas é um dos discípulos, um dos evangelhos que falam a respeito que ali não era um mar, e sim um lago, né? Com precisão. Olha só como Lucas era detalhista, como foi importante mencionar esses pormenores, né? Então Jesus estava ali, a multidão apertava ele não conseguia, né, falar direito para ouvir, todo mundo ouvir ele. E aí ele vê de longe dois barcos, e ele vai até o barco, fala com Simão e fala para Simão: Simão, afasta o barco da areia, põe um pouquinho mais para dentro do lago, que eu vou subir nele e vou ministrar a palavra. E aí Jesus sobe, fica na proa do barco sentado, né? Aqui em cima do barco sentado, e começa a ministrar a palavra ali. E todos ouvindo a palavra, se enche da presença do Senhor. Terminando isso, Jesus vê, né, que os pescadores, tinha Simão, Tiago e André, estavam ali e eles estavam mexendo na rede, né, lavando as redes. E Jesus fala para eles assim, olha só, que se eles voltassem até o mar, para eles lançar a rede novamente, né? E Simão fala assim, Simão que depois virou Pedro, Simão fala assim: mestre, olha, nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada, mas sobre a tua palavra nós iremos novamente. E eles foram. E eles pescaram tanto peixe, que os barcos quase vieram a pique, quase naufragaram de tanto peixe que tinha dentro do barco. Olha só, Jesus deu uma palavra e Simão obedeceu. Simão não conhecia Jesus tão bem ainda, mas ele creu. E aí Simão, ele ficou tão admirado, ele falou: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E ele reconheceu o milagre que Jesus tinha feito, né? Porque ele era pescador experiente, sabia que o mar não estava para peixe naquele dia. Mas Jesus fez o mar brotar peixe ali abundantemente pela palavra do Senhor. E aí Jesus fala bem assim, que ele faria deles pescadores de homens. Olha só, Jesus já estava ali, né, escolhendo eles, que coisa mais linda. E nós vamos ver em seguida a cura de um leproso, que havia um leproso e ele se prostra diante do Senhor e ele fala para o Senhor: Senhor, se tu bem quiseres, eu posso ser limpo. E aí Jesus falou: eu quero. Olha só, gente, que coisa mais linda. Esse leproso, ele não foi audacioso e falou: Senhor, me cura. Ele falou assim: se tu quiseres, bem podes. Ele disse assim: tá nas tuas mãos, escolhe. E Jesus escolheu: eu quero. No mesmo instante ele foi limpo. Jesus mandou ele cumprir a lei e se apresentar conforme mandava as escrituras. Fez tudo certinho. E nós vamos ver em seguida, aqui no capítulo 16, porém, Jesus retirou-se para o deserto e ali orava. Mesmo o Senhor tendo todo o poder, tendo todo o conhecimento, ele não abria mão de orar a Deus. Ele se afastava de todos para orar, para buscar. E você tem buscado ao Senhor? Você tem dobrado o seu joelho e consagrado a sua vida, a sua família, pedido para Deus guardar eles? Se você não tem feito isso, hoje o Senhor te convoca. Hoje o Senhor te diz: eu estava aqui na terra e orava ao Pai constantemente. Então que você possa seguir essa palavra, orar sem cessar. Que se você não tiver palavras, dobre o seu joelho e fala: Senhor, coloca as palavras na minha boca. E Deus vai colocar. Em seguida, nós vamos ver sobre a cura do paralítico, que é aquela passagem que os amigos se reúnem, Jesus está pregando numa casa e eles abrem o telhado e descem o paralítico e ali Jesus fala assim: perdoados estão os teus pecados. E os fariseus estavam ali e falam: mas quem é esse para perdoar pecados? Aí Jesus fala bem assim:
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre o poder na terra de perdoar pecados, disse isso ao paralítico e depois disse: levanta-te e anda. E assim o paralítico levantou. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele se menciona como Filho do Homem, não é por acaso. Se a gente voltar lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, Daniel teve uma visão, um sonho, onde ele via como filho do homem descendo sobre as nuvens e governando sobre todas as nações. E aqui Jesus quis dizer: eu sou o filho do homem, o Messias prometido lá em Daniel. Eu vim para trazer um reino que não passará. Aleluia! E assim o Senhor já estava mostrando para eles qual era a intenção do propósito do ministério de Jesus. E todos ali ficaram maravilhados. A Bíblia vai dizer que com todas essas maravilhas que Deus estava fazendo, as pessoas estavam exaltando e glorificando a Deus. Em seguida, Jesus continua sua caminhada e encontra um coletor de impostos que estava sentado. Ele chamava Levi, que é o mesmo que Mateus. E Jesus fala para ele: vem e segue-me. Ele, na mesma hora, ele largou tudo e seguiu ao Senhor. Em seguida, nós vamos ver que Levi ainda dá uma festa. A alegria foi tanta no coração dele que ele dá uma festa para os publicanos, para os pecadores. E Jesus se reúne com eles com grande alegria para ministrar a palavra ali para eles, né? Para mostrar o amor, para mostrar que realmente Jesus veio para os perdidos. E aí os fariseus ficam indignados. O teu mestre, ele é um beberrão, um comelão, vem aqui para comer com os publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos, né? E Jesus fala: o médico vem para os doentes e não para os sãos. Em seguida, eles ainda questionam assim a respeito do jejum. Os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, agora os teus não jejuam? E aí Jesus fala: como pode? Ainda o noivo estando na festa, os seus convidados jejuarem. Mas chegará um dia, fala bem assim, chegará um dia que vocês precisarão jejuar, que é no 35 aqui, ó. Olha só: dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Olha só, hoje o Senhor nos convida a orar e a jejuar, porque Jesus não está mais fisicamente conosco. Então nós precisamos jejuar, nós precisamos matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito em Deus. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor coloque propósitos de oração, de jejum sobre a sua vida, que você seja abençoado e revestido da presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você.